Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Com Fé Eu Vou. Eu sou a Larissa e eu já convido você a se inscrever aqui neste canal, porque aqui tem um pouquinho sobre partilha de vida, sobre vida missionária, sobre catequese, coisas de ser jovem há mais tempo, há menos tempo, mas nessa vida e caminhada com Deus. Então já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram para acompanhar mais conteúdo, porque lá tem a extensão daqui. Bom, não vamos enrolar. O tema de hoje é sobre batismo de crianças, mais especificadamente. Vocês mesmos escolheram lá no meu Instagram sobre o tema de hoje, sobre o nosso tema de catequese, aí do mês, e sobre batismo de crianças. Então, antes de mais nada, o batismo, como nós já sabemos ou não, é um dos sacramentos da igreja. Então, nós temos 7 sacramentos da igreja e eles foram instituídos por Cristo, todos eles para fazermos comunhão com a igreja e com Cristo, que é a cabeça desta igreja, que somos nós, o corpo dela. O sacramento do batismo está no primeiro dos sacramentos. Por quê? Porque ele é um sacramento de iniciação cristã, ou seja, todo aquele que decide-se por seguir a Cristo, decide seguir a vida cristã, deve se batizar, porque ele é exatamente esse início dessa vida nova, justamente porque ele também é chamado de banho da regeneração, aquele que apaga todos os nossos pecados. Então, se uma pessoa adulta, ela em consciência, diz que quer seguir a Cristo, quer ser membro da igreja e quer servir a Deus, ela vai primeiramente buscar as suas preparações e realizar o batismo. Então assim ela estará fazendo parte da igreja e principalmente ela será nomeada como filha de Deus. Então como que surgiu essa questão de por que é só no batismo em que nós temos essa posse de podermos dizer autenticamente que somos filhos de Deus? Antigamente, com Adão e Eva, nossos primeiros pais, quando eles foram criados justamente pensados por Deus a serem imagem e semelhança dele, para serem um com Deus. Só que por conta do pecado, a desobediência, comeram do fruto proibido, né? Houve então o pecado entrou no mundo, entrou no coração do ser humano e tomaram consciência de si. Então o pecado, como sempre que nós pecamos, existe essa ruptura dessa aliança com Deus, da nossa aliança pessoal com Deus. E então Adão e Eva, que eram chamados de filhos de Deus por conta desse pecado e dessa ruptura, eles afastaram-se de Deus. Então, a partir do momento em que nós somos batizados, nós novamente somos chamados de filhos de Deus. Então, a partir do momento em que nós somos batizados, que nós tomamos consciência de quem é Deus e nós queremos adentrar a vida cristã, nós somos novamente chamados por escolha, por opção, mesmo que antes já fôssemos filhos de Deus, mas nós autenticamos esse nosso chamado e essa nossa filiação divina. Certo, Larissa? Então vamos pensar, se um adulto, ele é lavado do seu pecado ao ser batizado e também retoma a filiação divina por consciência e vontade própria, como que isso se dá com crianças que não têm nem consciência deste momento, né? Consciência de escolha de algo e nem pecado? Então, lembra que eu falei do nosso pecado lá de Adão e Eva? Entrou-se o pecado no meio da sociedade? Pois é, este pecado se chama pecado original. A partir de Adão e Eva, então, nós também possuímos este pecado original, esse pecado dos nossos primeiros pais. É um pecado que foi herdado, digamos assim. E este pecado, todos nós nascemos com ele. Então, as crianças também precisam ser apagadas desse pecado e, principalmente, poderem fazer parte do corpo da igreja, poderem fazer parte da igreja como um todo enquanto cristãos e também serem chamados de filhos de Deus. Se aquele pecado original de Adão e Eva é o que afastou, houve a ruptura dessa aliança e dessa proximidade e intimidade com Deus, então o batismo vem renovar-nos nessa nova aliança a partir de Cristo, que foi batizado no Rio Jordão. Quando Cristo foi batizado por João Batista, o próprio João Batista viu o céu se abrir e ouviu a voz que dizia: "Este é meu filho muito amado". Então, a partir do batismo, Jesus nos institui este sacramento para que possamos ser lavados do pecado e novamente sermos chamados de filhos de Deus. Então, quando crianças temos o pecado original, também somos nós convidados a fazer parte desta nova aliança e dessa filiação divina. Também na tradição judaica acontece de que as crianças eram apresentadas logo nos primeiros dias, os meninos, para ser realizada a circuncisão. Ou seja, a partir do momento em que essas crianças eram apresentadas no templo e eram circuncidados, era a forma de consagração deste filho para Deus. Significava que ele iria se adentrar na tradição judaica, na religião judaica, e ser consagrado e servir a Deus por toda a sua vida.
Desde que Jesus veio, houve-se essa quebra, né? Não há mais essa circuncisão. Os judeus ainda realizam, mas nós, a vida cristã, nós não necessitamos mais dessa circuncisão, porque temos o batismo, o mesmo que purifica os nossos pecados e nos consagra essa vivência dentro da igreja e dentro da vida cristã. Resumindo, as crianças são chamadas a serem batizadas dentro da Igreja Católica justamente para que se haja essa nova vida, dessa filiação divina, podemos chamar, a partir do momento em que uma criança é batizada, de filha de Deus. É uma nova vida. Por isso que no rito do batismo, o sacerdote ou o diácono, ele chama a criança pelo nome para realizar o sacramento. Mais para frente, nos sacramentos, nós também teremos a confirmação do nosso batismo, ou seja, no momento em que o adolescente ele tem consciência do que é a vida cristã, já passou pelo processo da catequese e ali ele reassume aquele compromisso que ele tem, agora por ele mesmo, não mais pelos padrinhos, que têm responsabilidade de seguir e trazendo essa vivência cristã para eles, mas agora por consciência própria, eles assumem o próprio compromisso com o Cristo e recebem os dons específicos do Espírito Santo. Eu espero ter sido bem claro e breve, porque a ideia desses vídeos realmente é ser algo bem curtinho para que possa tirar sua dúvida sobre catequese. Então, se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também vou deixar aqui o número do Catecismo da Igreja Católica para você poder consultar, tirar a sua dúvida, a passagem bíblica, e também não esquece de ir lá no meu Instagram e poder perguntar suas perguntas e interagir lá com a gente, tá certo? Não esquece de deixar o seu like aqui, porque o seu like vai fazer com que esse vídeo possa se espalhar para mais pessoas. Inclusive, você pode ajudar nessa evangelização. Já compartilha aqui o link deste vídeo e já manda para as pessoas que você sabe que precisam assistir esse vídeo, ou melhor, pessoas que você sabe que vão batizar os seus filhos, que serão padrinhos, para compreender melhor esse sacramento. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.